Capítulo 2. A primeira coisa que penso é: Damian é louco. Tipo, maluco, doidão, com um parafuso a menos na cabeça. Como se deuses gregos existissem de verdade. É um mito. Mito é o tipo de coisa sobre a qual você lê na época da escola e que envolve sujeitos matando os pais e casando com as mães, teca, e eu achando que minha vida é nojenta. É o tipo de coisa que vemos Brad e Orlando fazendo na telona, um derrubando o outro, que delícia. Não o tipo de coisa que o homem com quem minha mãe se casou acredita piamente. Olho para minha mãe para mostrar meu apoio e garantir a ela que estou pronta para voltar para os Estados Unidos e que podemos resolver o divórcio quando chegarmos lá. Mas ela não está desesperada. Ela está balançando a cabeça. De um jeito que demonstra que concorda. E na minha direção. Como se fosse eu quem tivesse descoberto que meu novo marido é um doido varrido. E é quando, pela primeira vez, entendo que estou com problemas. Minha mãe é profissionalmente treinada na arte dos doidos varridos psicopatas. Uma vez ela me disse que nunca se deu muito bem com as fantasias deles, o que só piora tudo, o que significa que, se minha mãe está calma é porque ela acredita nele. O que significa que ela também acredita que os deuses gregos existem. E embora eu possa duvidar do julgamento dela em relação a mudanças drásticas, como casamento e mudança de país, minha mãe costuma ser totalmente sã quando se trata de discernir a fantasia da realidade. Como se pudesse sentir meu estado de choque, ela se inclina para a frente e põe uma das mãos sobre o meu joelho. Sei que isso é difícil de aceitar. Difícil? Grito. Difícil? A álgebra é difícil. A maratona Ironman é difícil. Isso é loucura. Eu também pensava assim, diz minha mãe. No início. Então você acredita nisso? O que houve com a minha mãe racional? Você acredita nele? Ela assente. Eu vi provas. Você viu? Balanço a cabeça. Isso não está acontecendo. Que tipo de provas? É complicado explicar, diz ela, corando. Ele fez rosas, apareceram do nada. Rosas? Ahá. Agora eu peguei o cara. Ele é simplesmente um mágico. Tirou as rosas da manga. Minha mãe fica ainda mais corada. Ele não tinha mangas de onde tirá-las naquele momento. Aí! Terapia certamente é o meu futuro. Tudo bem, então a abordagem racional, isso na verdade não é possível, não está funcionando. Mas tenho outras táticas no meu arsenal. Só preciso de um minuto para me reorganizar. Enquanto procuro entender qual será o próximo passo, percebo que, como não vi rosa alguma desde que desembarcamos na Grécia, minha mãe já sabia disso antes de o nosso avião decolar de Los Angeles. Ainda que minha mãe estivesse representando, ela deveria ter dito alguma coisa. Ela teve oportunidade de sobra, incluindo as 14 horas que passamos dentro de 2 aviões apertados no qual eu teria sido mais que uma ouvinte, uma prisioneira. E sabe-se lá quantas vezes antes de... Espera um pouquinho. Meu tom de voz se eleva até um grito acusatório. Desde quando você sabe? Pelo menos ela tem a decência de parecer envergonhada. Um pouco depois de Damian e eu termos nos conhecido. Ela olha na direção dele e sorri. Assim que descobrimos que estávamos apaixonados. Como é? Não posso acreditar nisso. No que minha mãe me meteu? Tem mais uma coisa, diz minha mãe. Ah, não. Pela forma como a voz dela falhou no fim da frase, posso afirmar que não vou gostar do que vai dizer. Ela cutuca Damian. Vá em frente.
conte a ela. Ele pigarreia antes de falar. Os alunos da academia não são crianças normais. Como se eu não pudesse ter adivinhado algo assim. Pelo menos isso não era tão extraordinário. A média de aceitação é menor que 1%. Nossos padrões de admissão são bem mais severos do que grande parte das universidades de elite, diz ele, e são também extremamente específicos. Eu deveria parecer excepcionalmente feliz? Lanço para minha mãe um olhar que quer dizer que não estou agradecendo favor algum. Ela sabe que eu preferia voltar a Los Angeles a ser aceita em alguma escola metida a besta um dia. É sério, continua ele, temos apenas um critério. Superpopularidade? Riqueza incomensurável? QI de gênio? Ótimo, vou ser a lerda numa escola de instens. Todos os alunos da academia, ele ajeita a gravata azul marinho, é a primeira pista que tenho de que ele está nervoso por me contar isso. São, descendentes de deuses. O mundo ao meu redor começa a escurecer enquanto encaro a gravata desprezivelmente frouxa de Damian e ouço minha mãe dizer: Ah, não, acho que ela vai desmaiar. Quando dou por mim, Damian está ajoelhado por cima de mim e minha mãe está balançando a bolsa de um jeito frenético na frente da minha cara. Acho que ela está tentando me trazer de volta à vida ao me abanar, mas só consigo pensar que ia doer muito se a bolsa batesse no meu nariz. A bolsa da minha mãe é como a da Mary Poppins, dentro tem muito mais coisas do que seria possível. Ouço Damian dizer: Ela está recuperando a consciência. Zenos, recolha a prancha e traga a maca. Xena. A bolsa chega tão perto que roça na minha bochecha. Espera. Uma maca? A última coisa de que preciso é chegar à ilha amarrada em uma maca empurrada por uma princesa guerreira fictícia. Não é assim que se causa uma boa impressão, se essa escola idiota tem algo em comum com a Pacific Park. As fofocas circulam com mais rapidez que as gripes. Não que eu tenha esperança de causar uma boa impressão. Deve ser realmente difícil impressionar alguém que se senta numa mesa de jantar em frente a Zeus. Espere, o que estou dizendo? Devo estar em choque. Isso é ridículo. Deve ser uma pegadinha muito bem elaborada de Damian. E da minha mãe. Mas ela disse ter visto provas. Tudo começa a escurecer de novo quando minha mãe finalmente acerta o meu nariz. E aí dói muito. Aquilo me tira do transe e eu me recomponho, ignorando o zumbido persistente no cérebro. Estou bem, de verdade. Com a mão tento afastar alguns insetos amarelos brilhantes que rondam minha cabeça, mas só depois percebo que eles apenas existem na minha imaginação. Consciente de que minha mãe, Damian e a princesa guerreira que empurra maçãs terão muito assunto diante do meu comportamento, fecho os olhos e inspiro profundamente 3 vezes antes de dizer: Não preciso de maca, pode dispensar a Xena. Quem? Pergunta minha mãe, visivelmente desatualizada com a cultura televisiva. Não é Xena, explica Damian, é Zenos. O capitão do nosso iate. De alguma maneira, sinto um certo alívio ao descobrir que ele sabe que alguns personagens da ficção não são de carne e osso. Desculpe, digo. Eu me enganei. Por enquanto, acho que é melhor simplesmente entrar no jogo. Posso tentar argumentar racionalmente com a minha mãe depois, quando estivermos sozinhas. Agora entendi. Abri meus olhos, razoavelmente certa de que seria capaz de me manter consciente por um momento. Xena, ficção. Zeus, realidade. Entendido. Minha mãe e Damian trocam olhares que dizem acho que a coitadinha não está acreditando. E eles não estão errados. E quem poderia me culpar?
com aquela história de que os deuses gregos existem ricocheteando no meu cérebro. Mereço pelo menos um pouco de flexibilidade quando se trata de misturar realidade e ficção. Talvez se eu tentasse um pouco de lógica científica, minha mãe veria o quanto tudo aquilo era maluco. Então, o que isso significa? Pergunto, esfregando minha têmpora para parecer que eu estava realmente considerando acreditar naquilo tudo. Todos os estudantes são imortais? Não, não, é claro que não. A imortalidade é exclusiva dos deuses, diz ele, dando uma risadinha. Como se essa fosse a ideia mais louca circulando por ali. Nós, descendentes, somos mais parecidos com os heróis das lendas antigas. Como Aquiles e Prometeu, temos alguns, super. Opa, interrompo. Nós? Damião também é um descendente, diz minha mãe. Fecho os olhos e inspiro muito, muito profundamente. Isso só está melhorando. Certo. Balanço as mãos na minha direção como se quisesse dizer, vem com tudo. Vocês são como, heróis? Sim, continua ele. Como os heróis sobre os quais você provavelmente já leu, temos graus variados de poderes sobrenaturais. Na maioria dos descendentes, os poderes se manifestam na pré-adolescência, embora existam casos nos quais eles permanecem adormecidos até depois da puberdade. É muito impressionante, diz minha mãe, borbulhando de entusiasmo. Aparentemente existem controles embutidos para proteger o restante do mundo, com os deuses monitorando o uso. Eu me desligo. Quero dizer, minha mãe parece mesmo convencida daquilo, e até pouco tempo atrás eu confiava no julgamento dela. Mas esse não é o tipo de coisa fácil de se aceitar. Como se eu, de repente, decidisse que tudo o que aprendi sobre os deuses gregos não fosse simplesmente papo furado da aula de história. Não, era preciso bem mais que a palavra de Damião para que eu movesse os deuses gregos da terra encantada de Papai Noel, lobisomens e cinderelas para a realidade do dia a dia. Mas mesmo que eu não tenha o hábito de acreditar em realidades alternativas, como Nola costuma chamar, estou disposta a manter minha mente aberta. É claro que vou acreditar que eles existem. Assim que vir um. Ora, diz a garota que acabou de surgir ao lado de Damião, vejo que os bárbaros chegaram. Quando digo surgir, não quero dizer que ela veio andando até parar ao lado dele. Não, ela surgiu. Como se vinda no nada. Tipo, ela não estava ali e depois estava. Ela se materializou. É difícil ignorar esse tipo de prova. Estela, diz Damião, há uma sugestão real de advertência no tom de voz dele. O que eu contei a você sobre se materializar? Por favor, papai, pia ela. Eu precisava vê-los com meus próprios olhos. São como uma espécie rara de animais no zoológico. A voz dela é doentia de tão doce, como aquelas sereias em Odisseia, quando usam suas belas vozes e cantam para atrair os homens em direção à morte. Não há nenhum resquício de sinceridade nela, das raízes castanhas do cabelo descolorido às unhas dos dedos dos pés pintadas de vermelho, nada. E eu não acredito que seja um simples caso de sobrancelha depilada além da conta que a faz se parecer com uma vadia com letras maiúsculas. Vamos conversar sobre isso depois, diz Damião. E ele não parece nada feliz. Peço desculpas pelo comportamento rude da minha filha. Bárbaros é um termo usado para descrever os não-gregos. Ele lança um olhar sério na direção da garota. Não tem um sentido pejorativo. E além do mais é inadequado, já que Febe é grega por parte de pai e Valeria agora é grega 2 vezes por causa dos 2 casamentos, mas, como dizia Platão, o termo é um absurdo.
Dividir o mundo entre gregos e não gregos nos diz muito pouco sobre o primeiro grupo e nada sobre o segundo. Stella parece inabalável, como se enchesse o saco do pai diariamente. Porque eu acho que ela se supera quando o assunto é não se meter em encrenca com ele. Tenho um pressentimento de que ela vai se divertir tornando a minha vida um inferno, e provavelmente não vai se encrencar nem um pouco por isso. Nunca pensei nisso dessa maneira, diz minha mãe, pegando a mão de Damian, mas isso também é verdadeiro na teoria da psicanálise moderna. Se alguém divide o próprio mundo em termos relacionados a objeto e outro, então só ficará sabendo o que o objeto é e o que o outro não é. Stella revira os olhos. Damian assente. Eu aprendi, depois de muito tempo de papo teórico sem pé nem cabeça, a ignorar o psicoblá blá blá. Tentar acompanhar sempre termina em dor de cabeça. Além disso, diz Damian, lançando um último olhar de censura a Stella antes de sorrir na minha direção, você não é a única não grega a frequentar a academia. Primeiramente somos um colégio interno e muitos, se não a maioria, dos nossos alunos são estrangeiros. Devemos lembrar que nossos ancestrais não estavam confinados a uma única área geográfica. Certo. Eu me lembro de todas aquelas histórias sobre Zeus e Apolo e os outros deuses pulando de um caso amoroso para outro. Provavelmente existem mini-deuses espalhados por todo o mundo. Stella dá um sorriso forçado, como se quisesse dizer, tanto faz. Você deve ser Phoebe, diz ela, dando um passo para a frente e me oferecendo a mão. Sou Stella, sua nova irmã. Tá, sempre quis ter uma irmã, mas não uma assim. Na minha imaginação, visualizo uma menininha com cachos nos cabelos e covinhas que me segue por todos os lugares e imita meus movimentos a ponto de me deixar louca. Stella não é do tipo que segue ninguém. Posso dizer isso quando vejo as profundezas gélidas dos seus olhos cinzentos. Ela sabe como disfarçar o suficiente para que não vejam como realmente é. Mas eu não sou tão boba assim. Tá, digo, pegando a mão dela para deixar que me alcance. Fico perplexa porque ela não estica a mão. Prazer em conhecê-la. As palavras ficam entaladas na minha garganta, me sinto engasgar. Em seguida ela consegue me deixar ainda mais perplexa quando me dá um abraço. Por cima do seu ombro consigo ver minha mãe segurando a mão de Damian e me olhando com orgulho, como se já pudessem nos ver indo dormir na casa de amigas, dividindo segredos e pintando as unhas dos pés uma da outra. Eles acreditam que já somos irmãs. Só que minha mãe não ouve o que Stella sussurra no meu ouvido. Espero que esteja preparada para ter pesadelos acordada, Caco, porque essa escola vai engolir e mastigar você, depois vai cuspir e lançar os pedacinhos que sobraram num jato de vômito direto até a Hades. Mamãe sorri na minha direção. Eu sussurro de volta. Eu sobrevivi a animadoras de torcida bronzeadas e lindas, a um ex-namorado caçador de vagabundas e a 5 anos de corridas em um acampamento. Não tenho medo de nenhuma garota que acredita em mitos antigos, que tem luzes horrendas nos cabelos e um nariz digno da Barbra Streisand. Ao encontrar o olhar da minha mãe dou um sorriso enorme, independentemente de Stella estar me apertando com tanta força nas costelas. Dou um pesão nos dedos dos pés dela, nas unhas recém-feitas, e estou livre. Estamos prontas, digo, pegando minha mochila no deck. Enquanto ajeito a mochila nas costas, vejo um brilho pelo canto do olho um segundo antes de a alça arrebentar. Ela voa e bate diretamente no nariz de Stella. É claro, foi um acidente, não dá para prever quando a alça de uma mochila vai arrebentar, mas eu podia ter mirado melhor se tivesse tentando. Entretanto, é uma pena. Essa mochila é novinha. O rosto de Stella ganha um tom avermelhado enquanto ela coloca a mão sobre o nariz machucado.
Ela resmunga e levanta a outra mão como se pretendesse apontar na minha direção, muito indelicado, a propósito. Estela, alerta Damian, apontando a alça arrebentada com o dedo. O tecido rasgado brilha por um instante antes de se remendar sozinho como mágica. Tiro a minha mochila do chão e verifico a alça. Está perfeita, como se nunca tivesse arrebentado. Estela recolhe a mão e a sacode ao lado do corpo antes de se virar e sair do barco bufando toda arrogante. Meu olhar vai da expressão furiosa de Damian à retirada apressada de Estela. Espera um pouquinho, ela fez aquilo com a alça da minha mochila? Deve ter sido por isso que vi um lampejo. Foi bem feito ela ter levado um golpe no nariz. Da próxima vez, ela vai pensar 2 vezes antes de destruir minhas coisas. O jantar na casa dos Petrola é, no mínimo, diferente. Minha mãe e eu normalmente levamos bandejas para a sala de TV para assistir a algum episódio novo de reality show enquanto comemos. Não é uma ideia muito boa se pensarmos nas proezas supernojentas que rolam, mas esse era o nosso ritual noturno. Além de não ter televisão em Serfopola, Damian e Estela comem em uma mesa de jantar de verdade. Em uma sala de jantar. Estranho, né? Há uma pequena vila distante do campus, explica Damian enquanto uma empregada, isso mesmo, uma empregada de verdade, serve a comida. Basicamente é onde vivem todos os professores e funcionários da academia, mas existem alguns estabelecimentos comerciais. Há uma livraria, uma pequena mercearia que vende frutas, legumes, verduras e laticínios produzidos na região, e uma sorveteria, que é a moda entre os alunos. Só isso? Nada de farmácias ou lojas de esporte. E se eu precisar de band-aids ou de um par novo de tênis? E na outra ilha, pergunto, onde pegamos o iate? Infelizmente, diz Damian, só quem está no nível 13 tem permissão para visitar serifos durante o período letivo. Estou prestes a perguntar o que é um nível 13 e por que são tão especiais, mas Estela diz. Estou no nível 13. É claro que ela está. Sim, diz Damian. Como planeja frequentar uma universidade na Inglaterra, Estela precisa estudar por um ano além dos usuais 12 anos do sistema de educação norte-americano. Do outro lado da mesa, uma peça gigantesca de madeira escura tão naturalmente desgastada que deve ser do tempo em que fundaram a academia, Estela dá um risinho. Sim, concorda ela com sua voz de passarinho. Os padrões de exigência acadêmica dos ingleses são muito mais altos. Tá bem, digo. Estou prestes a dizer que ela talvez precise de um instituto correcional, só que o pai é muito legal para admitir, mas minha mãe me dá um chute por debaixo da mesa. Ai! Agarro minha canela latejante e consigo disfarçar a dor dizendo. Vou para a USC, então não preciso de mais um ano. Se você precisar de qualquer coisa, diz Damian, por favor, me avise e faremos o que for preciso. Há muito pouca coisa que não conseguimos aqui em Serfopola. Com exceção de uma TV. A empregada, uma idosa enrugada com um vestido de algodão folgado bordado com flores azuis, põe um prato na minha frente. É um tipo de salada, reconheço pepinos, tomates, azeitonas e um queijo de cabra fedido que seria comestível se eu puder misturar com cebola. Ao lado da salada há 2 pedaços de uma coisa imensa e viscosa que se parece com pepinos do mar. Damian deve ser capaz de adivinhar o que estou pensando, porque diz. São domades, folhas de uva recheadas com arroz, é bem tradicional aqui. Estela ri na minha direção e põe a mão sobre a boca. A Minta cozinha isso, digo, cutucando uma das folhas com o garfo. É que normalmente elas não parecem tão molhadas. Diz Damian,
sorrindo na direção da velha empregada. Isso faz parte da receita secreta de Esper. Ela salpica azeite antes de servir. SHHHH, diz a idosa, Esper, dando um tapinha nele. Você fala demais. Mas, Esper, argumenta ele, elas são da família agora. Os pelos da minha nuca se arrepiam. Inicialmente, penso que é por causa do comentário piegas de Damian. Eu não acredito que um casamentozinho no cartório constrói uma nova família, mas então encontro o olhar de Stella, e ela está encarando o meu prato. Parece que está, bem, constipada. Uma luz vinda de algum lugar bate no meu prato, refletindo em mim. Olho para baixo e... Eca. Saio da cadeira num pulo, tropeço em um dos cadarços do meu sapato e caio de cara no chão. Phoebe, grita minha mãe, o que está acontecendo? Ela corre para o meu lado, mas quando chega eu já tinha conseguido me virar e ficar de pé. Aponto para o prato, que agora se parece com um prato normal com salada, e grito. Minha comida. Olho de relance para Stella, que parece um pouco orgulhosa demais de si mesma. Estava viva. Aqueles pepinos do mar verdes, os dolmades, ganharam vida e estavam se contorcendo na minha salada, entre as azeitonas e o queijo de cabra fedido. Se fosse qualquer outro dia na história da minha vida, eu teria me internado em um hospício por ver coisas, mas depois de assistir a Stella se materializar no barco, e rasgar minha mochila, e ver meu prato brilhando, sei que não estou maluca. Assim como Damian. Stella Ômega Petrolas. Grita ele. Duas veias pulsantes surgem na testa dele e seu rosto fica muito, muito vermelho. Uau! Parece que ele vai explodir. Cruzo os braços sobre minha camiseta cinza que discorra como uma garota e dou um sorriso afetado para Stella. Vamos ver ela se livrar dessa. Damian inspira profundamente e com um pouco mais de calma diz. Você sabe as regras sobre usar seus poderes para prejudicar os outros. Mas, papai, resmunga ela, e as lágrimas de crocodilo começam a rolar. Até o beicinho, tadinha de mim, ajuda a completar a cena. Observo com admiração. Nunca fui capaz de chorar de verdade. Talvez, se eu prestar atenção, consiga alguma coisa. Não me contrarie. Ele aponta para ela com a mão direita e uma luz clara sai do seu dedo, de repente Stella está brilhando. Vai ficar sem seus poderes por uma semana. Uma semana. Grita ela enquanto o brilho diminui. Isso não é justo. Eu só. Uma semana. Da próxima vez, será um mês. Stella fica encarando o pai, como se algum dia na história do mundo isso já tivesse funcionado e feito os pais mudarem de ideia. Se funcionasse, neste momento eu estaria em Cali e não em uma ilha idiota presa com uma adolescente com poderes e claras intenções de arruinar a minha vida. Só posso torcer para que as outras pessoas da escola não sejam como ela. Por favor, diz Damian para mim, distraído, encarando o olhar furioso da filha, continuem a comer. Puxo minha cadeira, mas hesito antes de me sentar novamente. Não tenho intenção de comer nada do que estava engatinhando pelo meu prato há 2 minutos. Sentindo um olhar fulminante sobre mim, levanto a cabeça e vejo Stella. Seus olhos cinzentos queimam de um ódio que ela não disfarça. Se for comparar, os dolmades parecem muito mais atraentes agora. Além do mais, preciso comer tudo o que puder antes de ela recuperar seus poderes. Então, como é a escola? Pergunto, espetando um pedaço de pepino com o garfo. Quero dizer, se todos são de lugares diferentes, como podem assistir às mesmas aulas? Por séculos, ele começa a explicar, todas as aulas da academia eram lecionadas em grego.
Os deuses acreditavam que seus descendentes deveriam aprender a língua nativa. Ah, que ótimo! Como vou conseguir a média B de que preciso para entrar o SC se nem ao menos entendo o que o professor diz? Parece uma daquelas experiências nas quais alguém larga uma criança em um país estrangeiro e ela precisa aprender a língua ou ficará presa ali para sempre. Quando o Império Britânico ascendeu ao poder no início dos anos 1800, o diretor convenceu os deuses a mudarem o idioma oficial do colégio para o inglês. Ele toma um gole de água. Essa acabou sendo uma decisão muito acertada, pois muitos dos nossos alunos vão estudar em Oxford, em Cambridge e nas universidades da Ivy League. Uau! Mesmo que, no panorama mais amplo, a barreira da língua seja um problema menor. E se todos, menos eu, têm superpoderes, digo com cuidado, reunindo coragem para perguntar o que realmente está me incomodando, serei vítima desses poderes zilhões de vezes ao dia? Serei, lanço um olhar nervoso para Stella, levemente convencida de que ela está sem seus poderes, atacada? Damian lança um olhar de censura para Stella, como se soubesse que ela havia me ameaçado. Claro que não, diz ele, com a voz entrecortada. Os alunos sabem da sua chegada e sabem muito bem que não devem usar poderes contra você. Se alguém, a palavra ficou suspensa no ar, mas acho que todos sabíamos que ele estava falando com Stella, desobedecer às minhas ordens, você deve se dirigir a mim imediatamente. Claro, concordo, empurrando o prato para longe. Mas e se eu não puder me dirigir a ele porque fui transformada em um pepino do mar? Phoebe, garanto a você, diz ele, sorrindo como se eu tivesse dito alguma bobagem, que nenhum aluno foi atacado na academia em gerações. Tá bom, como se isso fizesse com que eu me sentisse melhor. Isso só quer dizer que estão enferrujados. Provavelmente farão alguma coisa, e do jeito errado, e eu vou parar em Marte ou algo semelhante. Sei que isso é um pouco difícil de aceitar, diz minha mãe e se senta na minha cama enquanto eu desfaço as malas. Difícil de aceitar? Grito, arremessando meu par bom de Nike no chão e dando a volta para chegar até ela. Difícil de aceitar? Descobrir que a Ben Jerry's não estava mais fabricando o sabor de sorvete White Russian foi difícil de aceitar. Isso é, balanço minha mão no ar, tentando encontrar as palavras certas para descrever como me sinto. Bizarramente inacreditável. Ela começa a tirar camisetas da mala e as dobra para depois empilhar ordenadamente de acordo com os tons de cores. Desculpe, diz ela, juntando uma camiseta vermelha na qual se lê corra com vontade ou corra para casa a pilha das vermelhas, laranjas e amarelas. Eu deveria ter lhe contado antes, mas pensei que você já tinha problemas demais com todas as mudanças em nossas vidas. Não queria sobrecarregá-la com mais essa preocupação. Em vez disso, ela espera até termos quase chegado. Quando não posso mais voltar atrás. Separo as camisetas da camisa antes que ela possa recomeçar a empilhá-las, seguindo suas cores e tons. Código de cores não tem nada a ver comigo. Deixa pra lá, digo, sem que as palavras tenham um verdadeiro significado, quero dizer, ela escondeu isso de mim por mais de um mês. Um mês. Já passou. Há um armário alto no canto do meu quarto e tento puxar uma das gavetas do meio enquanto equilibro a imensa pilha de camisetas na minha mão esquerda. A gaveta não colabora e preciso dar um puxão vigoroso para abri-la, fazendo as camisetas caírem desordenadas. Depois de recolher as camisetas do chão, continuo o processo de guardá-las. O armário é o que há de mais próximo a um closet no meu quarto. Fora isso, eu, na verdade, gosto do quarto. Como no restante da casa, os móveis são bem velhos, do tipo resistente e feito para durar,
e o piso de azulejo envelhecido é do mesmo tom marrom escuro dos móveis. As paredes são de gesso branco brilhante e são frias ao toque. Não vejo a hora de a nossa mudança chegar para dar o meu toque de cor a elas. Phoebe, diz minha mãe, como se estivesse desapontada por eu não derramar meus sentimentos no chão. Você não pode guardar suas emoções. Fale comigo. Você está preocupada. Acha que não vai se adaptar? Olha, digo, tá, na verdade, grito, enquanto fecho com força a porta do armário, nada de ceninha de terapeuta. Estou bem. Não preciso de terapia, nem do teste de Rorschach, nem de uma conversa franca. Só me mostre onde é o computador para que eu possa escrever um e-mail para casa. Parece que ela realmente quer dizer algo típico de terapeuta de novo, mas pensa melhor e desiste. Que bom! Cresci ouvindo sua técnica terapêutica, então não funciona mais em mim. O computador, uma coisa da idade da pedra da tecnologia, se é que a peça de plástico cinza sujo for isso mesmo, está no escritório de Damian. Era de se pensar que um sujeito que tem os deuses gregos na sua reunião de pais da escola tivesse algo melhor. Ele está no escritório quando chegamos lá, preenchendo uma papelada sobre a mesa. Ao levantar o olhar, ele sorri e pergunta: Você veio usar o computador, Phoebe? Concordo com a cabeça, imaginando que aquilo seja suficiente como resposta. Até que minha mãe cutuca minhas costelas. Sim, quero mandar um e-mail para as minhas amigas. Ah! A expressão dele desaba e ele olha para minha mãe. Ótimo! Mais um segredo? Outra notícia de arrasar a realidade? Querida, começa ela. Sua voz é baixa e hesitante, mas é a mão dela sobre o meu ombro que entrega que o que vem por aí é muito ruim. Não queremos dizer que você não pode entrar em contato com suas amigas, mas... Como é? Não posso nem mandar um e-mail para as minhas 2 melhores amigas. Tiro a mão dela do meu ombro. Pensei que ficar presa nesta maldita ilha fosse ser ruim, mas não dá para acreditar. Por que não me colocam logo numa solitária e deixam pão e água pela fresta da porta 2 vezes ao dia? Não é isso, insiste ela. Phoebe, lhe diz Damian, usando o que imagino que deva ser seu tom de voz de diretor paciente, você pode mandar um e-mail para quem quiser. Mas precisamos pedir que não revele a verdade sobre ser fopoula e sobre a academia. Confiamos que agirá com responsabilidade. É só isso? Tá, digo, fazendo soar como se fosse uma grande concessão quando na verdade estou pensando, como se alguém fosse acreditar em mim. Quero dizer, Nola e Sesca são minhas melhores amigas e tudo mais, porém existem limites em qualquer relação de confiança. E a confiança delas em mim estaria seriamente prejudicada se eu mandasse um e-mail dizendo, sã e salva em ser fopoula. Aqui é quente, minha irmã postiça malvada já me atacou e, é claro, os deuses gregos administram minha nova escola. Nem morta. Quando meu alarme toca às 6 da manhã, fico tentada a lançá-lo na parede. Meu jet lag está a toda, e sinto fraqueza nos músculos de todo o corpo e uma dor de cabeça que faria com que o congelamento de um cérebro não passasse de uma alfinetada. Cobrindo minha cabeça com um cobertor branco e fofo para abafar o som do alarme, avalio minhas 2 opções. Fico na cama afastada do mundo lá fora e torço para que às 7h30, horário em que preciso encontrar Damian, minhas dores tenham desaparecido. Ou, posso tirar as cobertas, calçar meus tênis e sair para uma boa e longa corrida, que pode não curar meu jet lag, mas pelo menos vai substituir essa sensação de lerdeza pela familiar exaustão física. Tirar ou não uma soneca? Eis a questão.
Debaixo das cobertas ouço a porta do meu quarto abrir com força e bater contra a parede. Desligue essa porcaria! Grita Estela. Saindo da minha zona de conforto por um segundo, consigo abrir um dos olhos e a vejo de soslaio. A princípio, não digo nada, primeiro porque estou meio surpresa por ela ter ouvido o meu alarme lá do outro lado, naquela masmorra viscosa que imaginei ser onde ela dorme, e segundo porque estou tentando não rir. Parece que um pote de sorvete de chocolate chips com menta explodiu no rosto dela. Você dormiu em cima de um pudim de pistache? Ela faz uma careta e aponta o dedo para o ainda barulhento alarme. Nada acontece. A arguinha. Dou um sorriso. Talvez eu consiga fazer com que Stella fique de castigo o ano todo, pelo menos assim eu estaria segura. Se o rosto dela não estivesse verde, eu poderia afirmar que estava vermelho de raiva. Quando ela vem pisando duro na minha direção, ponho meu braço para fora e dou um tapa no topo do relógio. Não quero aquela gosma verde em cima do meu acolchoado, branco e fofo cobertor. Pode esquecer, digo, sentando e colocando as pernas para fora da cama. Vou levantar de qualquer forma. Por um momento parece que Stella quer continuar o ataque, mas então ela se vira e volta para o quarto pisando duro. Meu cérebro está acordando, não dá mais para voltar atrás. Pego uma calça de correr, uma camiseta e um par de meias brancas do armário. Visto tudo em segundos. No banheiro, jogo água no rosto, amarro os cadarços dos tênis e estou quase saindo pela porta quando o alarme volta a tocar. Sorrindo ao pensar em Stella tendo que caçar o relógio debaixo da minha cama, desço em direção às docas onde desembarcamos na noite anterior. Onde tem água deve haver uma praia. A doca fica numa pequena lagoa agradavelmente protegida do mar aberto, com falésias de um lado e uma estreita faixa de areia do outro. Ainda que eu não tenha intenção de forçar muito meu corpo cansado, faço 10 minutos de alongamento no deck. Ter uma cãibra é a última coisa de que preciso. O sol está começando a nascer e lança um tom claro de rosa sobre tudo. Inspiro profundamente enquanto encosto as mãos nos dedos dos pés, absorvendo o ar puro e salgado do mar. Tem um cheiro diferente do das praias da Califórnia às quais estou acostumada. Mais puro, talvez. Giro meu tronco para um lado, forçando um alongamento prolongado e oblíquo, e noto um aglomerado de pequenos prédios brancos no alto das montanhas. Sob a luz do sol da manhã, parece tão cor-de-rosa quanto o restante da ilha. Ali deve ser o vilarejo. Parece tão estranho que pessoas vivam lá no alto, naquele vilarejo, ao mundo de Los Angeles, mas com vidas que seguem independentemente de eu estar aqui vendo esta cena ou não. Acredito que esta seja uma verdade em qualquer lugar, tanto para os carros pelos quais passamos na estrada, para as cidades que sobrevoamos a milhares de quilômetros de distância e até para aqueles pequenos prédios brancos. De repente, Los Angeles parece ainda mais distante. Rodeada pela luz rosada e pelo silêncio, a não ser pelo ruído das ondas estourando, aceito a paz interior e exterior. Saindo das docas pela estreita faixa de areia, começo a correr num ritmo moderado. Se meu ano aqui for como este momento, as coisas não seriam tão ruins. Mas eu sei que essa sensação só está presente quando corro. E é por isso que corro. Por isso e para me sentir mais perto do meu pai. À medida que amasso a areia com meu Nike, me perco nas lembranças de nossas corridas matinais. Quando meu pai treinava entre as temporadas, corríamos juntos quase todas as manhãs, em geral na praia de Santa Mônica. Estacionávamos perto do pier, corríamos os quase 5 quilômetros até a Marina del Rey e depois voltávamos correndo para o pier para tomar sorvete. Se eu fosse a mais rápida, tinha direito a 2 bolas.
Eu nem mesmo percebo que estou chorando até sentir o gosto das minhas lágrimas. Sem diminuir o ritmo, enxugo os olhos. E por que eu estava pensando no meu pai? Normalmente não penso em nada quando corro. Fico muito concentrada na sensação que o exercício me proporciona. Esvazio minha mente e percebo que meus quadris estão doloridos. Há quanto tempo eu estava correndo? O mundo ao meu redor já não parecia mais banhado de cor-de-rosa. Uma rápida olhada sobre o ombro confirma as minhas suspeitas. As docas não estão no meu campo de visão e o sol agora é visível no horizonte. Preciso voltar. Desacelerando para uma caminhada, estou prestes a dar meia volta quando percebo que há outra pessoa correndo na praia. Ele está a menos de 200 metros de distância, perto bastante para que eu consiga apreciar seu passo fácil e relaxado. Posso dizer que o corpo dele foi projetado para correr e, de alguma forma, sei que ele vive para isso, no seu íntimo. Acho que reconheço uma alma gêmea. Antes que eu pudesse perceber, já que estou hipnotizada vendo-o correr, ele está marchando até um lugar bem na minha frente. Eu praticamente derreto, me transformando em uma poça de baba feminina. Ele parece ter mais ou menos a minha idade e é lindo demais. E não apenas por causa dos olhos azuis hipnóticos, do nariz bem esculpido ou das maçãs do rosto definidas. Seus lábios são grossos, macios e deliciosamente rosados. Do tipo que faz você querer agarrá-lo pelo cabelo com as duas mãos, ainda que eu não consiga ver o cabelo dele direito sob a bandana azul, e dar uns amassos até não conseguir mais pensar. Oi, diz ele, sua voz é baixa o suficiente e suave o bastante para fazer os meus pelos se arrepiarem. Oi, respondo. Maravilha. Normalmente falar não é um problema para mim, mas continuo hipnotizada. Sua boca se curva para um lado, como se ele estivesse achando engraçado eu o encarar e ainda por cima ser incapaz de dizer qualquer coisa. Onde você começou a correr? Digo, dando continuidade ao show de brilhantismo. Grande parte do meu cérebro está distraída pelo leve sotaque que faz a pergunta dele soar como uma música. Dou um jeito de fazer um movimento por cima do ombro. Das docas. As sobrancelhas dele se erguem. Fica a quase 8 quilômetros. É? Estou correndo há mais de meia hora. Ainda que eu mantenha o ritmo por todo o caminho de volta, não terei tempo de tomar banho antes de me encontrar com Damian. E se considerar o quanto estou sentindo minhas coxas, definitivamente vou voltar num ritmo mais lento. Ótimo! Vou para o meu primeiro dia de aula fedida e suada. Tem um atalho, sugere o senhor bonitão, apontando para as pedras no fim da praia. E explica, indo por ali você vai demorar metade do tempo para chegar em casa. Dou uma conferida nas pedras, tentando localizar o caminho. Tudo o que vejo são pedras enormes e cor de areia e arbustos baixos que parecem prontos para arranhar minhas pernas. É por ali, diz ele, dando uma risada. O começo é íngreme, mas em menos de 500 metros você já está na parte plana. Avistando finalmente a passagem estreita, olho para trás e digo: obrigada. Mas ele já foi, voltando a correr pelo caminho de onde veio. Eu nem consegui perguntar seu nome. Obrigada. Grito para as costas dele. Sem se virar ou diminuir a passada, ele acena sobre o ombro. Eu me permito ficar mais alguns segundos admirando, vê-lo de costas é ainda mais hipnotizante. Então, voltando daquele pedaço do mundo de fantasia, eu me viro e corro na direção do atalho. Chego a casa em menos de 20 minutos, com tempo suficiente para tomar banho e secar meu cabelo antes de encontrar Damian.
Seguindo atrás de Damian pelas escadarias da entrada da academia, sinto meu queixo cair quando vejo o belo prédio da minha nova escola. Era obviamente muito antigo, antigo do tipo de outro século, e a entrada de pedra é margeada por colunas que vão até o teto. Em cima das colunas há um triângulo no qual se vê gravuras de homens e mulheres fazendo coisas diversas, de pé, sentados, deitados comendo uvas. Parece um desenho que vi um dia, que mostrava como deveria ser a aparência do Partenon quando novo. Nada a ver com as casas de Pacific Park com a decoração tão sem graça quanto a de um hospital. Este prédio é da época da transferência da academia para cá, no século VI, explica Damian. Ele empurra a gigantesca porta dourada da frente e faz um gesto para que eu entre. A única coisa que mudou desde então foi que nos modernizamos tecnologicamente. Temos um dos mais avançados laboratórios de computação do mundo. É bom saber que algumas coisas nesta ilha estão de acordo com o século XXI, digo, me lembrando do computador caquético no escritório dele. Então há dentro um vasto hall e tudo em que estava pensando se esvai. Diante de mim, em frente ao chão de azulejos da entrada principal, está a maior vitrine com troféus que já vi na vida. Está repleta de troféus dourados e reluzentes. Uau, sussurro, incapaz de esconder quanto estou impressionada. A academia tem uma história ilustre, diz ele atrás de mim, tentando acompanhar o meu passo lento zumbi na direção da vitrine. Estou hipnotizada diante de tanto brilho. Todos os troféus foram por modalidades esportivas? Pergunto. Na frente, bem no meio, há um grande troféu dourado que faria o Stanley Cup parecer uma taça de vinho. Deve ter sido o prêmio de uma competição muito importante. Dificilmente, diz Damian, quase soltando uma risada. Os troféus de esportes estão lá atrás. Sigo com os olhos o lugar para onde ele aponta. Preciso estreitar o olhar para enxergar a seção que ele está me mostrando, já que fica na metade do corredor que parece não ter fim. O corredor tem mais de 6 metros de largura e o pé direito é tão alto quanto, todo de pedra polida e brilhante. Mármore, provavelmente. Está claro que é o mesmo material de todo o prédio, todas as centenas de metros. Agora percebo que há janelas na parede atrás das colunas, deixando bater no chão de mármore fachos da luz brilhante do sol matinal e refletindo o vidro das vitrines. O ambiente inteiro é envolto num brilho suave de âmbar semelhante à cor do mármore. Em cada centímetro restante do corredor há vitrines de troféus. Então o que? Muitos deles foram conquistados em competições acadêmicas, explica ele, respondendo a minha pergunta antes que eu pudesse completá-la. Mas temos também diversos artefatos históricos guardados aqui. Artefatos valiosos demais para ficarem expostos em um museu. Nossa segurança é impenetrável. Artefatos? Diz ele, apontando para uma maçã não muito diferente de uma maçã de verdade, que parece ter sido mergulhada no ouro, é o pomo da discórdia, o motivo da guerra de Troia. Eu me inclino para ver melhor. A não ser pelo ouro, não é muito diferente de uma maçã normal. Mas então as letras de uma palavra grega gravada ao lado dela começam a brilhar, como se soubesse que alguém estava observando. Tenha cuidado. Damian me puxa para trás. O pomo é extremamente poderoso e perigoso. Não chegue tão perto assim. Digo, casualmente, tentando não demonstrar que estou impressionada. O que mais tem aqui? Há uma vitrine em particular que acredito que você vai gostar. Ele avança pelo corredor na direção da seção dos esportes. Quando Damian para em frente a uma vitrine praticamente vazia, quase tropeço nele. Atrás do vidro há apenas uma coroa de galhos ressecados. Não é tão impressionante.
Damian deve achar que eu me encanto com qualquer coisa. Então leio a placa. Coroa de louros entregue ao primeiro campeão olímpico, Nicomedes, em 919 a.C. Ai! Meu Deus! Eu pisco e encaro Damian, sem acreditar. Ele dá um sorriso largo e satisfeito que me diz que sabe que eu fiquei impressionada e ele não vai me deixar esquecer daquilo. Eu não ligo. Então me aproximo e ponho um dedo no vidro que está na frente da coroa, maravilhada só de imaginar que um dia ela esteve na cabeça do primeiro de todos os campeões olímpicos. Ela faz com que nossas medalhas olímpicas se pareçam com brindes do MC Lanche Feliz. Venha, Phoebe, diz Damian, precisamos conversar sobre seus horários. Mas, com gentileza, ele encosta a mão nas minhas costas e me afasta. Haverá tempo de sobra para venerar os artefatos atléticos, diz ele. Você vai ficar aqui por pelo menos 1 ano. Sim, 1 ano. Da próxima vez, ele para em frente a uma porta e, quando a destranca, me conduz para dentro, vou lhe mostrar as verdadeiras sandálias de Filípedes. Felizmente Damian aponta para a cadeira à frente de sua mesa, porque estou prestes a morrer de tanta empolgação. De repente, correr de volta a Atenas para ver a exposição do metrô, a caminho da civilização ou não, parece uma expedição extremamente desnecessária. Quem precisa de uma cópia quando se pode ver a coisa de verdade?